escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. É com imenso prazer que mais uma vez estamos aqui para compartilhar com vocês, mais uma lição da nossa EBD. E convido a vocês agora para a gente fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus querido e maravilhoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade para que nós possamos, Senhor, aprender mais da tua palavra. E nós já pedimos, ó Deus, a tua bênção, Senhor, para cada um que se faz presente, que ouve, que participa, ó Deus, da escola dominical. E nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos? Hoje nós iremos estudar a 11ª lição, que vem com o tema Atributos da unidade da fé, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. São os atributos que nós iremos estudar hoje. O texto áureo está escrito assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Glória a Deus. Em Efésios 4:1. A verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano da humildade, a mansidão e a longanimidade. Glória a Deus, irmãos. Esses 3 atributos que nós vamos estudar hoje, que, por sinal, muito importante para a nossa vida enquanto cristãos, irmãos? Então, o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade da unidade dos crentes. E nessa lição, estudaremos essas virtudes fundamentais, que são a humildade, a mansidão e a longanimidade, que são virtudes importantíssimas na nossa vida, irmãos, para que um dia nós possamos morar no céu. Essas virtudes levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, o segundo subtema, ele vem falando assim: para ver a unidade é preciso humildade. Então, nós iremos rapidamente falar sobre a humildade, de modo digno do viver cristão. O apelo que o nosso apóstolo faz é que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, irmãos? Nós sabemos que nós fomos escolhidos, e se nós fomos escolhidos, nós temos que demonstrar que somos dignos de receber esse chamado. Então, o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus e com seus irmãos, com a igreja. Para isso, o apóstolo Paulo, ele apresenta as 3 virtudes. E aqui no segundo ponto nós vamos falar sobre a primeira virtude, que é a humildade. A humildade, irmãos, para os povos pagãos, era sinônimo de fraqueza, falta de amor próprio. Mas o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, veio nos ensinar que a humildade é uma virtude,
nos dando vários exemplos. Então, nós vamos ler aqui um versículo da palavra de Deus, que está dizendo lá em Filipenses, no capítulo 2, começando aqui do 6, que diz assim: que sendo em forma de Deus, Deus teve por usurpação, desculpa, irmã, vamos ler novamente. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, meus irmãos, nós estamos vendo que o próprio Jesus, ele veio nos ensinar como nós devemos ser humildes e quão tão importante é sermos humildes, né? Humilde verdadeiramente. Então, a verdadeira humildade, ela coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade. Não dá cabimento, irmãos, a humildade, ela não dá cabimento àquela pessoa orgulhosa, arrogância e muito menos o egoísmo. Viu, irmã, como é importante nós sermos humildes, praticar, né, irmãos, a humildade. Agora, no subtema, irmãos, aqui nós já falamos sobre a humildade, que é tão importante, né, irmãos, sermos humildes de coração. E ela também faz parte das bem-aventuranças, né, irmãos? E o subtema aqui, irmãos, o segundo, para haver unidade é preciso mansidão. É uma das outras virtudes, né, irmãos? Nós iremos estudar a mansidão, que por sinal também é muito importante. Irmãos, eu amei esses temas, né? Porque fala diretamente conosco, né? Nós que somos crentes e precisamos, irmão, dessas virtudes para um dia morar no céu. Então, mansidão, irmãos, é uma virtude que promove a paz, né? Conciliação na igreja, glória a Deus. Mansidão, ela é ternura, gentileza e paciência. A mansidão é um dos aspectos do Espírito, né, de Deus na nossa vida, irmãos. Glória a Deus por isso. Como é uma pessoa ser mansa, irmão? É uma pessoa sossegado, tranquilo, calmo, meigo. Essas são as características de uma pessoa mansa, né? Glória a Deus. O que leva uma pessoa a ser mansa, irmão? É algo que me chamou a atenção, irmãos. Nós podemos adquirir a mansidão com o passar do tempo na nossa vida, né? Porque o que leva a pessoa a ser manso é a maturidade, né, irmãos? É a experiência de vida, vai deixando a pessoa mais experiente. E isso traz o quê? A experiência traz a sabedoria. E você, com um certo tempo, você vai ficando uma pessoa sábia, sabendo resolver certas situações, né? E a outra coisa que nos leva, irmã, a ser manso é o amor, irmãs, né? Graças a Deus, como o amor é uma das principais, né, irmãs? É uma das principais virtudes que é uma base, né, para todas as outras, né? Então, o amor, a mansidão, ele pode ser adquirida, né, com o passar do tempo, né? Nós vamos amadurecendo e vamos adquirindo mais sabedoria e assim sabemos, né, irmãos, nos comportar diante de algumas situações da nossa vida. Quero fazer aqui mais uma leitura em 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 11, que diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e regue
a justiça, a paciedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão, né? Quero repetir mais uma vez, irmãos, para deixar bem claro, né? Mas tu, ó homem de Deus, né? Foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Glória a Deus. Então, irmãos, Paulo, ele está nos ensinando, né? E deixando esses exemplos, né? De como nós devemos ser mansos, né? E humildes de coração. Glória a Deus por isso, né? Mas antes mesmo, né, irmãos, Jesus Cristo nos deu o maior exemplo, né, irmão? Ele foi o próprio exemplo para nós. Em todas as situações que Jesus viveu aqui na terra, ele nos deixou bem claro que ele é humilde, né, manso. Glória a Deus por isso. O segundo ponto está falando dos grandes exemplos de mansidão, né, irmãos? O comentarista aqui, ele fala de Moisés, né? Cita Moisés e o próprio Jesus. Então, Moisés, ele foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra, em virtude de não revidar, nem guardar rancor, né? Quando foi atacado pessoalmente. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que pessoas que revidam, né, pessoas que guardam rancor, eles não estão praticando a mansidão, né, irmãos? E então aqui já fica um ensinamento para nós, que nós precisamos, né, irmãos, nos guardar para que nós não revidamos, né, esses tipos de críticas, né, que muitas vezes nós recebemos, ou outras situações, né, irmãos? E muito menos guardar rancor, né? Que o guardar rancor, irmão, ele causa doença no próprio coração, né? Sem falar na vida espiritual. Então, irmãos, Jesus, o outro exemplo, né, que o comentarista ele cita, porque manteve autocontrole enquanto era injustamente, né, caluniado, julgado. Ele não pronunciou, irmão, qualquer palavra contra os seus acusadores. Então, irmão, o próprio Jesus, ele nos deu essa lição, porque vocês são sabedores, né, do sofrimento, daquilo que Jesus passou aqui na terra. Mas em nenhum momento ele abriu sua boca e revidou qualquer palavra. Glória a Deus por isso. Então, a verdadeira mansidão, com essa virtude, as pessoas são disciplinadas, né, que capacitadas a preservar-se da perseguição, né, não revidando, né, não recebe provocações, né, irmãs? Assim o Espírito Santo proporciona suavidade e domínio próprio. Glória a Deus. Deixando bem claro, irmãos, que de maneira alguma nós podemos ser humildes e mansos sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele que nos proporciona, né, essas virtudes. E tá relembrando aqui que o não receber provocação proporciona uma suavidade e um domínio próprio. Quero falar aqui do domínio próprio. O domínio próprio é fundamental na nossa vida. Que foi o que Jesus deixou bem claro. Que diante das situações, diante da adversidade, nós temos que nos controlar, né, irmãos? Fechar nossa boca, muitas vezes, e quando falarmos, saber muito bem de que forma ou que palavra que nós estamos falando, para que isso não venha causar um atrito, né? Causar mais alguma contenda, né, irmãos? Glória a Deus. E se todos os crentes, né, desenvolvessem essas virtudes,
essa virtude de mansidão, o espírito conflituoso, né, desaparecia da igreja, né, e aparecia o espírito manso e conciliador na igreja. Glória a Deus, né? Nós sabemos que infelizmente existe esse espírito, né, de conflitos, né, espalhado por aí. Nós somos humanos, né, e às vezes deixamos alguma brecha, mas nós temos que nos manter firme, né, pedindo a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, que eles venha nos controlar, né, que nós aprendemos a nos controlar, o nosso eu na hora de algumas situações, para que, irmãos, a mansidão, né, tome de conta de nossa vida. Glória a Deus. Agora vamos falar, né, o terceiro ponto. Para haver unidade, também é preciso a longanimidade para o exercício do perdão. Glória a Deus. Nós já falamos sobre a humildade, já falamos sobre a mansidão, e agora nós vamos falar um pouco sobre a longanimidade. É uma virtude muito importante, né, que o próprio Jesus nos ensinou. Então, a virtude da longanimidade capacita os crentes a liberar perdão aos ofensores. E, irmão, nós sabemos que é um mandamento, né, irmãos? Perdoar. E também, quando nós liberamos perdão, nós também recebemos perdão. Graças a Deus por isso. E o primeiro ponto aqui fala da longanimidade, um fruto do Espírito. Irmãos, nós já vimos sobre os frutos do Espírito e sabemos que ele faz parte, né, dos frutos do Espírito. Então, esse fruto tem o mesmo sentido de paciência, tolerância, constância. Portanto, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, irmãos? Pois o próprio Deus é descrito, né, como longânimo e tardio em irar-se. Então, o próprio Deus, ele nos deixou esse mandamento, está escrito na Bíblia, e nós devemos ser obedientes ao Senhor, né, irmãos, e procurar ter esse controle, né, irmãos? Como aqui já disse, faz parte da paciência, né? Temos que ser tolerantes diante de conflitos, né, irmãos? Glória a Deus. E a humildade de pedir perdão, né, irmãos? E, contudo, o exercício da longanimidade requer a virtude do amor, né? Que é o princípio básico de todas as nossas ações, né? O amor, como eu falei já antes, o amor, ele é a base, né? Tudo isso para que nós tenhamos humildade, nós temos que ter amor. Para que nós possamos ser manso, nós temos que ter amor. E principalmente longânimo, né, irmãos? Para que nós possamos praticar a longanimidade, nós temos que ter amor, né, irmãos? Glória a Deus por isso. O próprio Jesus diz, né, irmã? A amar o próximo como a si mesmo. Glória a Deus. E o amor, ele nos ensina a tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, né, irmãos? Como eu falei agora do mandamento. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, né? Ela é algo que vai e vem. Isto é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro, né, irmãos? Nós precisamos estar constantemente, né, irmãos, pedindo a Deus para que Ele venha nos ensinar a amar, praticar esse amor tão necessário, né, irmãos, para a nossa vida espiritual e também, né, social.
Precisamos viver essa perfeita unidade, para que nós possamos viver essa perfeita unidade, são essenciais que a humildade, né, que fortalece a unidade, a mansidão, que impede a proliferação de conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios, né? Então nós precisamos, né, ter essas três virtudes, né, para que nós possamos viver a unidade, né, tão necessária da igreja, né, dos irmãos e com o próprio Cristo, né, irmãos? Glória a Deus por isso. E quando os crentes vivem essa virtude, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus é glorificado, né? Porque, irmãos, nós sabemos que Deus, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, né, para a sua obra maravilhosa, porque, irmãos, Ele quer ser adorado, Ele quer ser glorificado através da nossa vida, através de nossos exemplos, né? Através no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no tratar, no lidar uns com os outros, né, irmãos? É dessa forma, é dessa maneira que nós podemos agradar a Deus, né? Alegrar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, hoje, irmãos, que nós possamos ficar com essa palavra maravilhosa, que nós possamos aprender cada dia mais a viver com essas virtudes, a praticar essas virtudes em nossa vida. Se nós não temos, vamos pedir a Deus, porque Ele nos dá, né, irmão? Ele é o dono da nossa vida, Ele é um ser supremo da nossa vida, Ele que nos alegra, Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda em tudo. Então, se não temos, mas Ele tem e Ele nos dá, bastamos apenas pedir e confiar, né, irmãos? E aqui, nós vamos ficando por aqui hoje e quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aí ouvindo mais uma escola dominical, né, irmãos? E agradecemos a confiança do nosso líder, irmão Elias, do nosso pastor Andrade, Hildegard Andrade, nosso presidente daqui da Assembleia de Deus em Maranhãozinho. Agradeço a todos por a confiança. Em nome de Jesus nós agradecemos. Vamos fazer uma oração aqui de encerramento, irmãos. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Deus santo, ó Pai querido, mais uma vez, Senhor, quero te agradecer por esse momento, Senhor, que nós passamos meditando da Tua palavra. Pai, que o Senhor venha, Senhor, guardar em nosso coração, Senhor, e que nós possamos a cada dia mais, Senhor, ser mansos, humildes, irmãos, benigno na sua casa, na nossa vida, em todos os lugares que nós andamos e que nós possamos ser verdadeiramente, irmãos, de coração, né? Viver essas virtudes verdadeiramente, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.